Olá, segundo ano, como é que vocês estão? Tio Daniel está aqui de novo para orientar as atividades de quem está em casa. E hoje nós vamos dar sequência na historinha que nós conhecemos ontem, na historinha da Joaninha Diferente. Então, você vai retomar as atividades que fizemos ontem. Lembra que a gente fez a atividade de português apenas à frente, fizemos a atividade de matemática apenas à frente. Hoje nós vamos trabalhar o verso delas e nós vamos trabalhar uma outra atividade de ciências, misturado com geografia também. Então, nós vamos recomeçar pela atividade de português. Então, hoje nós vamos procurar essa parte aqui, ó. Nós vamos treinar a letrinha R e a letrinha L no final de algumas sílabas. Então, a primeira questão, nós temos aqui alguns desenhos. Todas essas palavras têm a letrinha R no meio dessas sílabas. Então, nós temos árvore, corneta, porco, formiga e garfo. Você vai escrever os nomes aqui embaixo. Em seguida, nós temos aqui um grupo de palavras que está aqui nesse conjunto no meio, que está pintado. E de um lado nós temos palavras que terminam com U e palavras que terminam com L. Na hora que a gente está falando essas palavras, a língua que a gente fala, o som fica parecido. Então, por exemplo, quando eu digo feliz, não. Deixa eu ver aqui. Mel. A palavra mel é com L no final. Se eu colocar U no final, vai ficar meu. Mas só que quando a gente fala o som da palavrinha mel, a gente faz do jeito que a gente falaria a letra U. Então você vai ler as palavras e organizar elas em duas listas diferentes. As que terminam com a letra U e as que terminam com a letra L. Embaixo, nós temos um caça-palavras, que são todas essas palavras que estão aqui. Todas essas palavras, elas têm a letrinha L e a letrinha U pelo meio, e o som é muito parecido. Então, no caça-palavras, nós vamos caçar sílabas. As palavras estão embaralhadas aqui. Você tem que achar todas essas palavras. Em seguida, na quarta questão aqui embaixo, você vai escolher 4 palavrinhas dessas aqui e vai construir uma frase com cada uma delas. Pode ser qualquer uma, tá bom? Desde que a frase seja uma frase rica, não pode ser uma frase simples ou muito curta. Vamos tentar criar frases ricas e lembra de usar a pontuação. Se vai ser uma pergunta, você usa a interrogação. Se é uma frase afirmativa, você não está perguntando nada, então você usa o ponto final. Se na frase você está admirado ou assustado, você usa o ponto de exclamação. Combinado? Então essa é a atividade de português de hoje. Em seguida, nós vamos retomar a nossa atividade de matemática de ontem, que a gente fez essa parte aqui. Hoje, nós vamos fazer deste outro lado. Nós vamos conhecer o ábaco. O ábaco é essa ferramenta aqui que a gente faz para compor os números. Então, por exemplo, aqui em cima, nós temos o número 132. Perceba que o cento está embaixo do C, que é de centena. Aqui nós temos 30, esse 3 vale 30, embaixo da dezena, e esse 2 vale 2 apenas, que ele está na casa da unidade. Aqui do lado nós temos 132, que é igual a 100 mais 30 mais 2. Leia essas informações aqui para que você aprenda a utilizar o ábaco. Aqui embaixo nós temos alguns números escritos, nós temos 357, 420, 263 e 193. Perceba que aqui em cima no ábaco, quando eu tenho apenas uma centena, tem apenas uma argola. Eu tenho 3 dezenas, tenho 3 argolas. Eu tenho 2 unidades, eu tenho 2 argolas. O mesmo você vai fazer aqui. Se aqui são 3 centenas, eu vou pintar 3 argolas aqui, de baixo para cima. E aí você vai fazendo o mesmo com todos os outros números. Observa o número e pinta a quantidade de argolas. Em seguida, nós temos algumas perguntinhas. Por exemplo, qual é o número de maior valor desses aqui acima? Então, você vai olhar esses números aqui e tio Daniel vai dizer uma dica. O número maior desse conjunto aqui de números é o que tiver a maior centena. Então, o número que for maior na casa da centena vai determinar qual desses aqui é o maior. Em seguida, nós temos qual o de menor valor. Do mesmo jeito, você vai observar qual é o número que tem menos centenas e ele vai ser o menor. Em seguida, nós temos um outro ábaco, só que a gente vai ter que descobrir qual é o número que ele está representando e colocar ele aqui.
E aí tem algumas questões sobre esse novo ábaco. Como se escreve este número? Aqui você vai escrever como a gente deve ler. O número que formou aqui é 245. Então, você vai ter que escrever 245, por extenso, não é o número, não. Aqui você escreve o nome do número e aqui você escreve o número. Em seguida, nós temos qual é o antecessor deste número, ou seja, quem vem antes dele na contagem. Depois, nós temos quem é o sucessor, que é quem vai vir depois. E você vai me dizer se esse número é um número par ou é um número ímpar. Para saber se ele é um número par ou um número ímpar, você vai observar o número que está na casa da unidade. E aí a gente já sabe, os números 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Os números 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Então, observa qual é o número que formou aqui. Em seguida, nós temos aqui embaixo, vamos decompor. O que é decompor? É fazer isso daqui, ó. Se você descobriu que o número é 132, decompõe assim. Esse 1, ele está valendo 100. Esse 3 está valendo 30. E esse 2 está valendo 2, porque ele está na casa da unidade. Então, centena, dezena, unidade. Você vai observar aqui qual foi o número que você fez. Por exemplo, aqui na centena eu tenho 2. 2 argolinhas. Então, aqui embaixo eu vou escrever 200 mais. Aí eu vou olhar quantos tem na dezena. Se são 4 argolinhas, então esse daqui está valendo 40, que é 10 mais 10 mais 10 mais 10. E aí eu vou botar 200 mais 40 e na unidade eu tenho 5 argolas. Na unidade, o número vale o valor que ele tem mesmo. Então aqui é só 5. 200 mais 40 mais 5. Isso é que é para fazer aqui na última perguntinha, na letra E. Depois que terminar matemática e português, nós vamos falar sobre essa atividade aqui que fala sobre o ar. Então, os insetos, que é o caso da Joaninha, elas também respiram assim como nós. A gente não vive sem respirar, a gente não vive sem tomar água, a gente não vive sem se alimentar. Assim como nós, os insetos, que são outro tipo de animais, eles não são vertebrados, eles não têm ossos. Eles são chamados de invertebrados. Então, eles respiram. Você vai ler essas informações que tem aqui. Em seguida, você vai observar essas 3 imagens e vai anotar aqui embaixo, nessas linhas em marrom, quais são os fatores que estão contribuindo para a poluição do ar nas imagens. Nós temos queimada, nós temos as fábricas soltando fumaça e nós temos o carro também que solta muita fumaça. Em seguida, você vai construir uma frase aqui embaixo. E aí pede assim, vamos construir uma frase usando as legendas das imagens acima a favor do ar sem poluição. Então, nós vamos construir uma frase defendendo que o ar precisa ser puro, porque se o ar não for puro, a gente não consegue respirar direito e ainda adoece. E aí, falando em doenças, nesse caça-palavras, nós temos 6 doenças que vocês vão pesquisar no caça-palavras. As doenças são faringite, amidalite, bronquite, conjuntivite, gripe e asma. Essas palavras elas estão escondidas aqui e você vai encontrar e anotar elas aqui ao lado. Perceba que esse rapazinho aqui, como o ar está poluído, ele está usando uma máscara. Essa máscara é utilizada para quando você está em contato com alguma substância que o nosso corpo não tolera. Combinado? Então essa é a nossa segunda atividade da sequência de atividades da Joaninha. E um abraço para vocês e até amanhã.